a votação e aprovação do orçamento, que vai ser bem, né? Tá certo que o Trump tem a maioria e tal, mas assim, esse setembro, outubro vai estar bem estressante, assim, né? Ô, Roxo, mas vamos pensar assim, ó, para ter uma analogia. Há muito tempo atrás, até hoje talvez em alguns lugares isso não aconteça, mas sei lá, uma cidade do interior, ninguém nunca tinha morado lá, chegou um grupo de imigrantes ali e Perfeito. comprou a terra toda que tinha ali, comprou terreno, comprou tudo. E eles simplesmente fizeram isso lá no começo, a cidade começou a crescer, a cidade começou a dar certo, e esses caras se tornaram os barões da Perfeito. terra, daquele cenário ali, e se Perfeito. enriqueceram fazendo isso. Perfeito. O Bitcoin não poderia ser uma coisa parecida para quem, principalmente para quem começou, né? Sim, sim. Mais lá atrás. Eu acho que Mas sim. e aí no sentido assim, o trabalho que esses caras fizeram foi basicamente atrair pessoas para essa cidade, Sim. né? E a cidade se desenvolver e aí assim eles se enriqueceram. O trabalho que a gente faz como Bitcoin é trazer mais gente para esse ecossistema, que é um ecossistema que traz esse benefício. Então, isso já não seria o trabalho suficiente, em tese, nessa Sim. comparação? Eu acho que sim, mas eu acho que tudo tem uma curva, né? Tudo tem uma curva de crescimento até que a oportunidade já normalize, né? Digamos assim, existe um momento em que você tem um gama grande ali, né? Acelera o negócio, e em algum momento que normalize, né? Então, mesmo que seja um condomínio que valha muito dinheiro, que tenha terrenos muito grandes, é difícil que um Fazenda Boa Vista, por exemplo, continue dobrando de preço, né? Sim. Então, você conseguiria, Você chega em um platô em eventualmente, algum momento, né? eventualmente você conseguiria ter um ganho acima do retorno de mercado por causa do location, por conta de ser um lugar, uma terra especial onde as coisas acontecem, né? Porque assim, na sociedade, na economia, a economia pode estar caindo ou pode estar subindo, alguns lugares estão prosperando muito e outros lugares estão caindo muito, né? Por conta das características, das condições ali, das mais diversas. Então, assim, dá para surfar grandes ondas dessa de enriquecimento, como aconteceu com o Bitcoin ou com a China, por exemplo, né? Dos anos 70 para Sim, cá, sim. mas em algum momento a própria escala, né? Começa a ter um problema aí de gravidade. É claro que existe uma realidade imaginável, a gente pode imaginar essa realidade, em que as pessoas substituíram o dólar pelo Bitcoin, por exemplo, e aí a base monetária do M1 do dólar hoje são mais ou menos uns 27, 28 trilhões de dólares. O resto é M2, né? Sim. O resto é empréstimo e tal, Crédito. é crédito. Então, quanto que vale o Bitcoin hoje? Hoje, 2 trilhões. 2 trilhões. Então, daria para aumentar 10 vezes ainda. Para quem tem 0,01 Ele não aumentando resolve, né? 10 vezes, ele iria para o valor que Grande tem o valor ouro do hoje. ouro. Ele aumentou 10 vezes. Quanto que Vai tem o pro ouro? O ouro tem 20 trilhões. Então, e o dólar também. Só tem 25 trilhões de dólares. Em termos de É. moeda Só impressa. tem 20, não, mesmo em Banco Reserve. Tá. O total de M1 do sistema é 25 trilhões, entendeu? Então não daria para passar muito disso, entendeu? Entendi. Porque senão você chegaria na mesma situação do crédito que... Ele seria o dólar. Ele estaria igual ao tamanho do dólar, né? Então, é que o dólar, como ele é usado para os contratos, então o crédito é todo feito em dólar, né? Então, o lastro do dólar não é só M1, é M1, M2, M3 Sim. e tal. Então, a base monetária é lastro, né? Por isso que, assim, dependendo das condições da crise que a gente tiver, pode ser que a base monetária diminua bastante também e que aí você diminua um pouco essa inflação monetária que você teve. Tá, mas no caso, Um por pouco exemplo... da impressão, entendeu? Sim, mas Houve uma impressão monetária durante muitos anos, e aí depois, com a diminuição da base monetária, enxugaria um pouco essa liquidez que foi criada. Tá, mas assim, um dos pontos que faz o Bitcoin ter valor é a sua escassez, né? Perfeito. Coisa que nem o ouro tem. Apesar do Perfeito. ouro ser escasso, a gente não sabe qual é o tamanho da escassez Dá do para ouro. produzir, Não que dê para produzir recente. Produz 2% Saiu. ao ano, né? Isso. Mas assim, isso porque tem minas ali que estão sendo utilizadas, mas tem minas que a gente sabe que os caras não falam que ela tá ali, ou que não descobriram ainda, né? Os caras falam de trazer o meteoro lá, que é um negócio meio zoado, mas poderia acontecer. Sim. Né? Mas a gente não sabe exatamente a escassez real do ouro, mas Perfeito. o Bitcoin a gente conhece essa escassez. E o que todo mundo aposta, né? Pelo menos quem tá no nosso mercado aposta, é que com a adoção crescente e continuando crescente, e a curva da adoção do Bitcoin, ela parece muito com a curva da adoção da internet, por exemplo. Nessa curva de adoção, a gente ainda teria um crescimento muito grande que
inclusive, eu acho que se for em acreditar em ondas, acho que a gente estaria na última onda, que é a onda da entrada institucional mais pesada, que é a que está acontecendo agora. Né? São empresas, países e fundos de investimento comprando Bitcoin. Isso está acontecendo hoje, né? Cada dia, todo dia aparece uma notícia nova de algum fundo, alguém que está comprando Bitcoin. E nesse cenário em que os que têm mais dinheiro entrariam para o Bitcoin, o potencial de crescimento seria ainda razoavelmente grande. Umas 10 vezes, pelo menos para empatar com o dólar, né? Como É claro que a base monetária do dólar também poderia crescer. Sim. E tende a crescer na hora que der o problema, né? Quando tiver o problema... Você acha que eles vão imprimir de novo? Não vai ter outra alternativa. O problema é a hora de imprimir. Porque, primeiro, as pessoas não entendem muito bem como funciona um banco, uma tesouraria e o Fed. O Fed é um banco. Na hora que ele falar assim, ó, agora eu derrubei 50 bases, e agora sei lá, é 3,5, é 3,25, ele vai ter que tomar a 3,25, que é mole, qualquer um toma dinheiro a 3,25, mas ele vai ter que dar no 3,25 também. Exatamente. Porque ele faz a curva toda. O problema é que se todo mundo tiver muito, muito ferrado e o longo abrir demais, a galera vai sair tomando esse de 3 e pouco aí e pode quebrar o Fed, né? A não ser que mesmo ele podendo imprimir dinheiro infinitamente. Então, o problema é que em algum momento pode ser que mesmo que a curva diminua, o pessoal tome menos dinheiro do que dê de calote, entendeu? Porque, como a gente tem um crédito global de uns 400 trilhões de dólares, se a gente tiver uma crise em que você tem um calote nos 20%, 30% disso, são tipo, sei lá, 100 trilhões de dólares sumiram da economia. Mesmo que os bancos, que o Banco Central imprima 10, entendeu? Não vai resolver muito. O que vai resolver é quando a dívida americana, ou a dívida toda, mas pelo menos a americana, couber no bolso do Tesouro. Para isso, a dívida americana ela precisa colapsar. A dívida americana ela não colapsa por causa de um calote. Ela colapsa porque o seu preço cai porque o juro sobe. É isso que eu ia falar. Você acha que o Trump poderia estar fazendo o que ele está fazendo agora, ou até talvez de forma não intencional, não intencional. Eles fazerem o juro subir muito, porque isso faria com que a dívida acabasse caindo para recomprar ela agora. Só que isso quebraria o mundo. Quebraria. E aí os bancos falariam, não, nesse preço agora eu quero. Entendeu? Entendi. E agora tá pagando 9, vou tomar 1 no Fed, a 2 no Fed, a 3, e os caras aceitam. Porque eles mandam no Fed. Então, mas o Fed não poderia tomar essa atitude, de repente falar assim, não, a gente vai subir o juro, vamos torar o juro, porque tá precisando, sei lá. Não tem como mais emprestar. Então, mas aí, tem que vir do mercado as isso? consequências são do segunda, terceira, quarta hora. Não, pode ser que eles estejam fazendo isso. Por exemplo, tem banco aí americano que já tá tomando dinheiro a 5,20, 5,50 no private, entendeu? Sim. Por fora. Entendeu? Ninguém pode falar, o cara que compra o CD não pode falar. Porque ele já tá com um problema lá e tal. Não só isso, ele tá vendo que vai faltar dinheiro, ele tá querendo fazer o caixa dele, entendeu? Entendi. Então, eu acho que os grandes famílias, o grande dinheiro tá se movimentando, entendeu? E acho que é uma corrida de quem pisca primeiro, porque também é muito caro, né? É muito caro você apostar nisso e você errar. Porque, por exemplo, se você aposta que o juro vai subir para 9, você compra um pós-fixado, vende um pré e o juro cai, você também se ferra. Sim, se ferra. Então, assim, é um jogo muito pesado, né? E pode, né? Uma das coisas que poderiam acontecer é isso. Não ter tomador, porque ninguém quer emprestar dinheiro, ninguém também quer tomar dinheiro, porque as empresas, quem tem AAA, não vai querer tomar dinheiro. Sim. Porque é a recessão, tal. E quem tá precisando renegociar e tal, o banco não vai dar o dinheiro. Então a gente chega numa situação em que, mesmo que o Fed derrube os juros, não resolve. O que pode acontecer é que ele mesmo saia comprando. Não, mas o que eu tô sugerindo não é nem eles abaixar os juros. O que eu tô sugerindo é eles aumentarem intencionalmente os juros para derrubar o valor da dívida. Quebra. Mas o problema é o seguinte, tem gente com calção aí que tem um treasury e tem 5 vezes mais tomada, entendeu? Tipo, a liquidação é muito grande. E é tipo liquidação de mercado, de bolsa mesmo. É cara com termo, entendeu? Que foi o que aconteceu, por exemplo... Porque tem quadrilhão de derivativo, entendeu? Só tem 25 trilhões de dólares.
A base toda, um M1, M2 é 100, entendeu? Se todo mundo quiser transformar os seus bens, seus ativos em dinheiro, não tem dinheiro para todo Não mundo. tem, vai ter que caber no dinheiro que tem. E aí tudo vai ter que cair demais. Que é o que entendeu? chama de crise deflacionária. Agora, o que poderia acontecer é isso, a impressão monetária sendo um ritmo que essa base de 25 trilhões do que o dólar que existe aumente para, sei lá, 40, 50, e aí eles causam uma grande inflação, e aí o Bitcoin, de fato, poderia ser alternativa, e eles mesmo migrarem para o Bitcoin. Mas é difícil calcular isso, assim. É difícil, não. É muita variável, né? Mas assim, a gente está com uma dívida. Quanto de dívida vai vencer dos Estados Unidos agora em setembro, outubro? No ano todo aí é uns 11 trilhões considerando já o déficit. 8, 9. Uns 9 mais uns 2 de déficit. Tá, com o juro alto como tá, eles vão ter que rolar esses títulos com esse juro atual. Ou mais, né? Porque vai chegar na hora do vencimento ali, talvez até piore, né? Porque o mercado vai pedir mais juros ainda. E é meio na mesma época que vai ter o teto da dívida, que eles vão ter que renegociar. Então aí o governo ele tem ele fica com um limite enorme, entendeu? E aí depois vem o teto e aí eles vão ter que cortar. Então sempre tem um estresse nesse sentido. Também tem a votação e aprovação do orçamento, que vai ser bem, né? Tá certo que o Trump tem a maioria e tal, mas assim, esse setembro, outubro vai estar bem estressante, assim, né? Mas vamos lá, eu lembro que eu vi vocês aqui no podcast mesmo, falando com o Faca lá, e o Faca falando, né, se acontecer essa crise de crédito, travar a economia, aí vai ter uma crise deflacionária, porque todo mundo vai querer transformar ativos em dinheiro e tudo vai cair. Sim, sim. Aí ele até fala, né, nesse caso o Bitcoin vai cair também. Só que se tudo cai, inclusive o Bitcoin, o preço das coisas deve cair também, das coisas físicas, porque se todo mundo tem menos dinheiro, todo mundo compra menos, eu vou comprar uma água mais barata. No final das contas, você não tá fazendo um ajuste que fica quase que na mesma, as coisas? Fica. Mas é que a base monetária diminui bastante, e aí o dólar não precisa ser substituído. Não, mas beleza, mas o poder de compra do que eu tinha. Vamos lá, o Bitcoin caiu 70%. Só que se a base toda caiu 70%, todo mundo ficou teoricamente 70% mais pobre, só que eu vou comprar água que também ficou 70% mais barata, alguma coisa nesse sentido. É que demora mais para isso aqui acontecer. O impacto inicial é empobrecimento. É colecionável, né? É aquilo que você não troca por dinheiro, nem por comida. Tudo aquilo que for de curto. Na crise de liquidez, no curto prazo. Quanto mais fácil de liquidar e fazer dinheiro, melhor. Porque o que acontece é que o pêndulo dos juros, né, faz com que tudo aquilo que tem um fluxo de caixa de curtíssimo prazo, executável, ele vale mais, né, e aquilo... Então, por exemplo, o Rolex, a obra de arte, o carro... Isso é o que mais encalacra o cara, porque tem família, tem Banco Master, aí que os caras têm um apartamento um atrás do outro aí... Imóveis cairiam muito vão sair vendendo. E os imóveis ainda tem essa questão do mundo tá diminuindo a população, né? Tem a questão do imóvel também é bem complicada. Assim. Então, e nesse as mudanças são muito grandes. E é a primeira vez que a gente vê uma crise realmente na dívida, né? E na dívida americana, né? Sim, é diferente das outras. Por exemplo, a gente viu essas semanas aí bolsa subindo e juros subindo do Treasury, né? Que é muito incomum, né? Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.